Fala galera, aqui quem fala é Thiago Roriz do canal Múltiplos. Hoje vamos falar sobre lógica da argumentação. De posse do conhecimento da lógica da argumentação, vamos conseguir fazer a nossa questão número 15 da nossa lista de exercícios. Uma questão da CESP. Suponha que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Todo brasileiro é artista. Joaquim é um artista. Nessa situação, se a conclusão for Joaquim é brasileiro, então o argumento é correto, vamos agora entender o que é um argumento lógico, quando ele é válido e quando ele é inválido. Vamos lá então. Então pessoal, a gente vai definir o que vem a ser um argumento lógico, certo? Então, vamos lá. O argumento lógico, é a relação que o conjunto de proposições. Essas proposições elas podem ser simples ou compostas, P1, P2, Pn, chamado de premissas, certo? Do argumento. Há uma proposição C, que é chamada de conclusão do meu argumento. Então você tem que premissa e conclusão pode ser chamadas também de hipótese e tese. Vamos ver um exemplo. Todos os brasileiros são fortes. É a proposição 1 ou premissa 1, né? Então você vai ter que essa proposição P1, ela pode ser chamada de hipótese. Hipo, né? Hipo 1. E a proposição P2, todos os fortes falam português, que é o que? É a minha hipótese 2. Tá? Numa conclusão, todos os brasileiros falam português, que é a minha tese. Você repara que há uma relação, que eu vou explicar no próximo slide, entre as proposições P1 e P2 para a minha tese, no caso a minha conclusão, certo? Vamos dar continuidade então. Agora, vamos definir o que vem a ser um silogismo. Bem, o silogismo é aquele argumento formado por duas premissas e a conclusão. Então, para ser silogismo tem que ter o quê? Duas premissas e a conclusão. Por exemplo, todos os brasileiros são fortes. Proposição P1 ou premissa 1. Todos os fortes falam português. Proposição 2 ou premissa 2. E você tem a conclusão. Todos os brasileiros falam português. Agora vamos entender nos próximos slides quando o argumento é válido e quando ele é inválido. Tudo bem? Agora, iremos entender quando o argumento ele é válido. O argumento ele é válido quando a sua conclusão é uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. Ou seja, a sua conclusão tem a ver com suas premissas. Você verifica aqui que agora esse tipo de questão, quando tem a palavra todo, algum, nenhum, é muito mais fácil a gente fazer por diagramas. Diagramas, aquele conteúdo que a gente viu lá no ensino fundamental, lá por volta da 5ª série, certo? Quando ele diz aqui na premissa 1, olha sempre para o codificador. Todo. Os cachorros são machos. Então você pega a palavra cachorro, o conjunto dos cachorros, tem que estar dentro do conjunto dos machos, que ele fala todos os cachorros são machos. Então todos os cachorros são machos, certo? Um conjunto está contido no outro conjunto, certo? Quando ele diz nenhum macho é feroz, você coloca o conjunto do macho, ele é feroz? Não, porque ele fala que nenhum macho, nenhum conjunto dos machos é feroz ao mesmo tempo, certo? E na sua conclusão, portanto, nenhum cachorro é feroz. Você bota aqui o conjunto dos cachorros e o conjunto feroz. Só que os cachorros são o quê? Machos também. Então, você falar que nenhum cachorro é feroz é um argumento válido. Por quê? É uma consequência da proposição 1 com a proposição 2 ou premissa 1 com a premissa 2. Tudo bem? Vamos agora ver quando o argumento é inválido. O argumento é inválido quando a verdade das premissas não garante a verdade da conclusão.
Então, a gente vai considerar as duas premissas sempre como verdadeiras. O que as premissas estão dizendo, eu vou considerar como verdadeiro. Ele fala: todas as crianças gostam de doce. Então, o conjunto das que gostam de doce e o conjunto das crianças. O conjunto das crianças está dentro dos que gostam de doce, porque ele fala que todas as crianças gostam de doce. Na premissa 2, João não é criança. Opa, João, ele não é criança. Ó. Tem o conjunto das crianças e o João. Ele está fora aqui, ó, o conjunto das crianças está fora, porque ele diz que não é criança. Agora ele diz: portanto, João não gosta de doce. Olha, pessoal, o fato de João não ser criança não quer dizer que ele não gosta de doce. Por quê? Porque ele fala aqui, olha-se para a premissa... Vamos olhar primeiro aqui, ó, para a premissa 2. Ele diz: João não é criança. Então está aqui o conjunto das crianças, C de criança, e aqui está João. Eu só posso falar que João não é criança, certo? Essa é a premissa 2 aqui. Aí ele fala na premissa 1, todas as crianças gostam de doce. Opa! Todas as crianças gostam de doce, certo? Mas ele está falando alguma coisa em relação a gostar ou não de doce? Não. Ele só diz que João não é criança. Mas João pode gostar, ele pode gostar ou não gostar de doce. Então dizer que João não gosta de doce tá falso. Por quê? Ele pode gostar? Pode. Ele pode não gostar? Também pode. Então não dá para mim... essa minha conclusão ela não está 100% verdadeira, porque ele pode gostar de doce, ele pode não gostar, como está escrito, mas ele também pode gostar de doce, certo? Então já entendemos quando o argumento ele é inválido, certo? Então vamos fazer a nossa questão. Vamos fazer agora a nossa questão número 15, certo? Quando ele diz: todo brasileiro é artista, Joaquim é artista. Nessa situação, se a conclusão for Joaquim é brasileira, então o argumento é correto? Ele diz aqui, vamos começar por onde? Pelos quantificadores. Então você pega aqui, todo brasileiro é artista. Então vamos aqui, ó. Escrever aqui em cima, todo brasileiro é artista. Certo. Todo brasileiro artista não ficou muito bonito não, mas vamos lá. Você tem o conjunto do artista, botar A, e aqui, ó, conjunto dos brasileiros. Ele fala, todo brasileiro é artista. Então está representado. Tem o conjunto dos artistas, que os brasileiros estão dentro do conjunto dos artistas. Aí ele fala, Joaquim é um artista. Ele diz que Joaquim é artista. Opa, Joaquim é artista. Vou botar aqui agora. Joaquim é artista. Pessoal, Joaquim é artista. Opa, se ele é artista, preste atenção, pessoal. Ele diz aqui, vamos representar de novo os conjuntos dos artistas, certo? Vamos representar aqui de novo. O Joaquim, ó, vou botar aqui um Jzinho aqui, ó. Joaquim, ele é artista, ele está dentro do conjunto dos artistas. Mas Joaquim, ele pode ser brasileiro?
Ele pode estar dentro do conjunto dos brasileiros, mas ele também não pode. Ele pode estar dentro dos brasileiros? Pode. Ele pode ser um brasileiro. Mas ele não precisa ser um brasileiro, porque existem artistas, ó, existe, que é esse pedaço aqui, ó, existe artista que não é brasileiro. Então, falar que Joaquim é brasileiro é falso. Por quê? Porque existe artistas que não são brasileiros. Vamos recapitular a questão. Todo brasileiro é artista. Então, aqui, ó, tem os artistas, que é o conjunto de fora. E tem o conjunto dos brasileiros que estão dentro dos artistas, que ele fala que todo brasileiro é artista, tá? Agora ele fala aqui, ó, Joaquim é artista. Ó, ele afirma, Joaquim é artista. Então, Joaquim está dentro dos artistas. Só que é necessário, ele está dentro dos brasileiros? Não. Porque ele pode ser brasileiro? Pode. Mas ele pode não ser brasileiro. Entendeu? Então, esse argumento aqui, ó, dizer que o argumento é verdadeiro, ele é falso. Porque ele pode ser, olha, ele pode ser brasileiro, mas ele não precisa ser, ele não pode, pode ter o caso dele não ser brasileiro. Entendeu? Então, nossa questão é que esse argumento aqui é falso. Isso aí cai bastante em concurso. Então, só você fazer passo a passo, por diagrama, que você verifica que não é difícil de se fazer. Tudo bem? Finalizamos mais uma videoaula. Até mais e bons estudos!